Marcos capítulo 1. Se Deus permitir, vamos meditar nos versículos 1 a 15. Acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava, dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: você é o meu Filho amado, em você eu me agrado. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Amém? Amém. Vamos orar, queridos. Pai amado, estamos diante da Tua Palavra, precisamos dela, Senhor, para termos vida. Abra os olhos do nosso coração para compreendermos o texto que lemos e que o Teu Espírito nos conduza aos pés do nosso Redentor. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quem é Jesus? Você realmente conhece Jesus? O que Jesus veio fazer? Quais são os resultados da sua obra? Como essa obra nos afeta? Qual a relação da obra de Jesus com a igreja, a qual nós tanto amamos e servimos? Quanto mais eu pastoreio as pessoas, eu percebo a confusão que elas têm em relação a Jesus. Talvez você se identifique comigo. O que as pessoas conhecem sobre Jesus, muitas vezes se baseia sobre o que elas pensam sobre quem Jesus é. Não, eu acho que Jesus é assim, ou faria isso. Ou elas têm uma visão daquilo que ouviram falar de Jesus. Não, Jesus já disse isso. Disse aonde? Não, o fulano falou que ele disse. Ou até mesmo aprendem sobre Jesus da cultura, das músicas que ouvem, dos filmes que assistem, das séries que saem. As séries, as recentes principalmente. Nossa, Jesus disse isso. Disse aonde? Não está na Bíblia. Mas Jesus é assim, porque eu aprendi na cultura. E infelizmente pouco do que o nosso povo conhece sobre Jesus é baseado nos evangelhos. É claro, tem coisas que estão nos evangelhos, mas tem muita coisa que não está. Mas eu quero ir mais a fundo. De onde esse problema começa? Qual é a origem desse problema? De onde ele começa, de onde ele pode e deve ser resolvido na vida do nosso povo? Bom, começa dos nossos púlpitos. Muitas de nós, muitas vezes, tendemos a ler os evangelhos com pressa. Eu já conheço essa história.
Eu já sei disso. Eu queria ir para as partes mais importantes, as partes mais práticas para a vida do meu povo. Como se os evangelhos fossem apenas introdutórios. Como se assim fossem os primeiros passos. Eu já conheço. Então agora eu vou para o alimento mais sólido, mais profundo. Bom, os evangelhos comportam cerca de 45% do Novo Testamento. Se os evangelhos não fossem importantes, Deus não teria dado quase metade do Novo Testamento em evangelho. Eles são as fontes primárias que nós temos sobre Jesus. O que Jesus falou, o que Jesus fez. E quem escreveu, testemunhas oculares, pessoas que o viram. Ou pessoas que contaram para outras pessoas que registraram antes que essas testemunhas morressem. Então, se nós tirarmos os evangelhos, nós perdemos todo o restante do Novo Testamento. Porque as cartas falam do Jesus revelado nos evangelhos. O Apocalipse fala do Jesus apresentado nos evangelhos. O livro de Atos conta o que aconteceu após a história dos evangelhos. E se nós fizermos isso, ignorarmos os evangelhos, nós perdemos a conexão do cristianismo com a história do Antigo Testamento. Por isso os evangelhos são tão importantes, e como co-pastores do Supremo Pastor, nós devemos ser especialistas nos livros que nos apresentam a sua pessoa e a sua obra. Nós não só deveríamos ser leitores assíduos dos evangelhos, a ponto de decorar os movimentos de cada autor, porque essa história é relatada nesse evangelho e não nesse. Deveríamos ser leitores assíduos. Mas mais do que isso, deveríamos ser ouvintes atentos. O que este evangelista está me dizendo? O que este autor quer me contar com essa história? Muitas vezes nós vamos para os evangelhos já sabendo o que eles vão dizer. E assim nós não escutamos o que eles têm a nos dizer. Então o convite no livro de Marcos é abaixar o volume das nossas vozes e pensamentos e aumentar o volume de Marcos. Marcos, nos conte quem é Jesus. Nos conte o que ele fez. Nos conte o que isso tem a ver com a nossa vida. Nos conte o que isso tem a ver com o meu ministério. Bom, diante disso eu pergunto mais uma vez: quem é Jesus? O que Jesus veio fazer? Você realmente conhece Jesus? Quais os resultados do que ele fez? Como isso nos afeta? Como afeta a igreja? Como a igreja deveria responder ao Evangelho? É sobre isso que Marcos fala. Principalmente no início. Ele já dá de cara a tese do que ele vai desenvolver ao restante do livro. Marcos provavelmente foi o primeiro evangelho a ser escrito. Estamos no final da década de 60. E você sabe que essa é uma época de muita dificuldade para o povo de Deus. Começando em Jerusalém, com a perseguição de Nero, ou melhor, com a queda de Jerusalém no ano 70. E depois disso se desencadeia uma grande oposição aos cristãos. E Marcos tende a escrever o seu livro para encorajar o seu povo. E pela linguagem que ele utiliza, e vocês viram isso ontem nas instruções para a viagem, ele é bem pragmático, ele vai direto ao ponto, ele explica expressões que só os judeus entenderiam. Se ele está explicando, é porque ele está escrevendo provavelmente para também pessoas que não são judias. E pelo jeito, estilo, é bem possível que Marcos estivesse escrevendo para gentios romanos, a igreja de Roma, que tinha crido em Jesus. Claro, tinha judeus também. Então, assim, a gente poderia ver Marcos como a primeira carta aos romanos, antes até mesmo de Paulo escrever aos romanos. Bom, aqui está o início do que Marcos quer dizer. E é um resumo de tudo já. Jesus Cristo é o Filho confirmado de Deus, que nos convida ao seu reino através do arrependimento e da fé no Evangelho. Jesus Cristo é o Filho confirmado de Deus, que nos convida ao seu reino através do arrependimento e fé no Evangelho. Marcos vai nos contar isso através de uma afirmação e 5 confirmações.
A primeira afirmação está logo no versículo 1. E depois nós temos as 5 comprovações dessa afirmação. Olha lá, versículo 1. Marcos nos diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos começa do começo. Lembra de um outro livro que diz no princípio? Bom, eu vou contar um segundo princípio, um segundo início. Tudo começou aqui. O início do Evangelho. Evangelho é uma palavra curiosa. Para nós hoje se tornou um chavão, né? Um jargão cristão. Sou evangélico, acredito no Evangelho. O que era o Evangelho naquela época? Bom, todas as vezes em que um general conquistava um outro povo e talvez se tornasse imperador, ele mandava mensageiros pelos 4 cantos do seu novo império, anunciando a notícia de que há um novo rei. Não há mais guerra, há um novo conquistador. Para você que estava do lado dele, é uma notícia de vitória, de alegria. Para você que estava do outro lado e foi conquistado, essa é uma notícia que te desafia a se render a esse novo rei, senão sua cabeça será cortada. A essa notícia de que há um novo rei no pedaço, era chamada de Evangelho. Boas notícias. César tinha o seu Evangelho. Mas Marcos não vai contar a história do imperador de Roma. Marcos vai contar a história do imperador do mundo, de todo o universo. Princípio das boas notícias de um novo rei. Quem é esse rei? Ele dá um nome, Jesus. Cristo não é o nome dele. Cristo é um título. Mas começa com um nome. E Jesus é um nome associado à salvação. Já diz muito sobre o que ele veio fazer. O Senhor é a salvação. Jesus, o Cristo. Cristo é o correspondente grego de Messias, de onde nós temos a palavra Messias. O Messias, no Antigo Testamento, era aquele descendente de Davi, prometido por Deus, que libertaria Israel de todos os seus inimigos, se assentaria no trono do mundo e reinaria para todo sempre no reino de Deus, junto com o povo de Israel. E Marcos está nos dizendo, Jesus é o Messias, tão esperado pelo povo de Deus. Mas ele termina o versículo 1 dizendo, o Filho de Deus. Ele não somente é o Messias, não somente é o Cristo, mas ele é o próprio Rei divino. Como diz Daniel 7, ele é o Filho do homem, que se assenta à direita do ancião de dias e governa junto com o Deus Criador sobre toda a criação. Esse é Jesus. Jesus não é apenas um mero homem. Jesus não é apenas um milagreiro ou um amuleto que nós clamamos quando precisamos de socorro. Jesus não é apenas Salvador, Ele é sim, mas Jesus é o Rei soberano sobre todas as coisas, designado pelo próprio Deus, o Deus do Antigo Testamento. Esse é Jesus. Então não dá para se aproximar de Jesus sem reconhecer isso. Ou você reconhece isso, ou você não conhece Jesus. Mas também não dá para servi-lo sem tratá-lo assim, sem se submeter a esse rei, sem amar a esse rei. E o meio pelo qual nós descobrimos isso é através do Evangelho, das boas notícias. Essa boa notícia de que o Rei de Deus veio ao mundo precisa ser ouvida e reconhecida como verdadeira para produzir os seus efeitos. Se a pessoa não ouvir o Evangelho não a transforma. Se ela não crer no Evangelho, o Evangelho não a transforma. Por isso que ela precisa ser proclamada. Caso nós queiramos que vidas sejam transformadas pelo Rei do Universo, nós precisamos falar o Evangelho, as boas notícias sobre o Cristo de Deus. Essa é a afirmação de Marcos, logo de cara. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas aí então ele vai apresentar para nós 5 confirmações dessa declaração. A primeira confirmação é sobre os profetas. Versículos 2 e 3 ele fala, esse Jesus, que é o Cristo, Filho de Deus, é confirmado pelos profetas. Observe os versículos 2 e 3. Como está escrito
na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Bom, Marcos, no versículo 2, cita Isaías, como está escrito na profecia de Isaías. Isaías era considerado o maior dos profetas. Ele abre o livro dos profetas. E se você perceber na literatura dos judeus daquela época, eles sempre consideravam, por Isaías ser o primeiro, como um nome genérico para se referir a todos os profetas. Então citar Isaías é o livro que começa com Isaías e vai até todos os outros. Por que nós concluímos assim? Porque a citação que Marcos coloca não é de Isaías. Ele faz duas citações dos profetas. A primeira é de Malaquias, capítulo 3. Essa frase, eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho, não está em Isaías, está em Malaquias. Mas para eles, se tratava de Isaías, se tratava de todo o resto que veio depois dele. Bom, em Malaquias, depois do pecado do povo, Deus os manda para a Babilônia como disciplina, 70 anos de cativeiro, eles voltam para a sua terra, e aí Esdras e Neemias reconstroem os muros, o templo, e então o povo agora aprendeu a não ser idólatra, eles não se voltam mais para outros deuses, tudo está resolvido. Não. E Malaquias está lá para mostrar isso. Não. O povo não se dobra mais aos ídolos. Mas agora, eles colocaram outro ídolo no coração, que é a si mesmo. É a sua visão de quem Deus é a sua visão de mundo. E Deus diz: vocês fazem sacrifícios, vocês estão aí no templo me adorando, mas na verdade isso é vão. Vocês estão desobedecendo a minha palavra. Isso começava com os príncipes, com os sacerdotes. E Malaquias é um livro de denúncia. E Deus confronta o pecado do seu povo. Vocês estão desprezando a minha palavra, estão desprezando os sacrifícios, estão desprezando o templo. E por isso Deus promete: eu irei visitá-los pessoalmente. Em juízo para os rebeldes, mas em justiça aos oprimidos. Porque ao idolatrar falsos deuses, amar falsos deuses, vocês estão maltratando o povo que vocês deveriam cuidar. Os sofredores serão salvos no dia do Senhor. É isso que Malaquias promete. E antes de chegar, Deus enviaria um mensageiro. E agora sim, a segunda citação que vem no versículo 3 é de Isaías. Glória a Deus. E em Isaías, ele cita o capítulo 40 de Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Em Isaías 40, na perícope inteira, nós vemos que Deus está apresentando duas informações sobre o dia do Senhor, aquele que Malaquias disse que aconteceria. Primeiro, ele disse que vai ser um dia de conforto e de consolo àqueles que sofrem. Deus iria cuidar de seu povo, mas ao mesmo tempo ele diz que tudo seria endireitado e a sua glória seria manifesta a todos. Mas em segundo lugar, Deus diz nesse dia, antes que ele aconteça, um mensageiro me preparará o caminho. Ele virá do deserto e ele preparará a estrada para a minha chegada. Era isso que se fazia quando o imperador estava para chegar em um local. Mensageiros eram enviados antes para preparar o caminho, limpar as estradas, anunciar a chegada do rei. E Deus disse: eu vou mandar um mensageiro antes da minha chegada. Bom, e Marcos está dizendo: Jesus Cristo é o Filho de Deus, e os profetas atestaram isso. Eles diriam que Deus viria em pessoa ao mundo, e antes disso haveria um mensageiro. O Senhor nos visitou em Jesus. O Senhor do Antigo Testamento em pessoa nos visitou. E o seu dia começou. E Marcos está deixando isso muito claro. Não há mais o que acontecer quanto a isso. Tudo o que nós precisamos saber sobre a visitação de Deus ao seu povo está aqui. Eu vou dizer para vocês no meu Evangelho. É com essa perspectiva que nós devemos ler o Antigo Testamento. E ensinar o Antigo Testamento, como os apóstolos fizeram. Eles falaram, apontaram. O Antigo Testamento prometia o Messias. Os profetas do passado fizeram isso. Esse Messias é Jesus. Se nós não fizermos isso, se não olharmos para o Antigo Testamento com essa perspectiva,
Parou aí, Fábio? Eu vou falando aqui. Se nós não olharmos para o Antigo Testamento com essa perspectiva, nós vamos nos tornar judeus, moralistas, legalistas, ou simplesmente contadores de histórias. Pessoas que olham para o Antigo Testamento, olha, você tem que ser como Davi. Não, nós não devemos ser como Davi. Davi era um tipo de alguém muito maior do que ele, do Messias. E é isso que nós devemos fazer ao olhar para o Antigo Testamento, como Marcos está fazendo aqui. Então essa é a primeira confirmação, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Os profetas atestaram isso. Mas tem uma segunda confirmação, João Batista atestou isso. Olha os versículos 4 até 8. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava, dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. João Batista, ou o batizador, esse não era o apelido dele, não era o sobrenome dele, era o apelido, aquele que batiza. Marcos nos mostra que este é o mensageiro que veio do deserto, aquele que Deus prometeu. E João Batista pregava, o versículo 4 diz para nós, pregava um batismo. O batismo para o povo judeu sempre foi um sinal de purificação. João Batista também tinha um batismo, não aquele que era realizado, as cerimônias realizadas no templo em Jerusalém pelos sacerdotes. É um batismo diferente. João batizava as pessoas como arrependimento para a remissão de pecados. Era um símbolo de que as pessoas estavam arrependidas de seus pecados. Arrependimento é uma coisa estranha para os judeus, porque ao longo dos séculos eles foram entendendo que eles eram o povo de Deus. Então, se há algum povo que precisava se arrepender, não eram eles, eram os gentios. Eles são idólatras, eles não conhecem o Deus verdadeiro. O judeu não tem de se arrepender. Mas João aparece pregando arrependimento para os judeus. Mas o resultado está no versículo 5, o que é impressionante. Marcos nos diz que todos vinham da Judéia. É óbvio, ele está usando uma figura de linguagem. Marcos faz bastante isso. Não são todos, mas são muitos. Muita gente vem até ele. Muita gente vem até João Batista. Vem da Judéia e de Jerusalém. O que é mais estranho ainda, porque é nessa região, e principalmente naquela cidade, que tudo isso deveria ser encontrado. O arrependimento deveria ser encontrado lá. A remissão de pecados era realizada dentro do templo, nos sacrifícios. Mas as pessoas, de alguma maneira, entenderam que aquilo já não é mais útil. O que acontece lá já não mais provê perdão de pecados. Elas estão insatisfeitas. Porque quem deveria estar realizando aquilo já se corrompeu há muito tempo. Então eles querem algo mais, eles precisam de algo mais, e ouvem que há alguém no deserto pregando o verdadeiro arrependimento para a remissão de pecados. Vamos até lá. E eles vão em busca de João no deserto, longe de onde se acreditava estar a presença de Deus. E elas chegam confessando os seus pecados e se batizando no Jordão, longe dos meios comuns, daquela estrutura falida, fracassada ali em Jerusalém. E o versículo 6 nos apresenta, obrigado. O versículo 6 nos apresenta a vestimenta e o estilo de João Batista. Eu não sei se você fica curioso de tentar imaginar como esse cara era, né? Nós vemos a roupa de pelos de camelo, ele tinha um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Será que Marcos está nos colocando isso aqui só para a gente representar essa história para as crianças na escola bíblica dominical? Não. Se você olhar para a vestimenta de João Batista, ela muito se assemelha à vestimenta de Elias, que vivia muita parte do seu ministério no deserto, fugindo para não ser morto. E quando você olha para a lei, Deus deixou muito claro que os seus servos, os levitas, os sacerdotes, os seus mensageiros, não deveriam comer de animais
impuros. E é difícil achar animal puro no deserto. Mas gafanhotos podiam ser comidos. O mel poderia ser comido. O que Marcos está nos dizendo é que esse tal de João, apesar de ser desconhecido para os sacerdotes no templo, ele é muito bem conhecido pelo Senhor. E está aprovado pelo Senhor como um profeta, como alguém limpo, puro cerimonialmente. João Batista está preparado para cumprir a sua missão. E então, nos versículos 7 e 8, nós vemos a pregação de João. 2 anúncios ele fazia. Primeiro, sobre a chegada do rei, no versículo 7. Alguém mais poderoso, mais digno do que eu está para chegar. Eu não sou o Messias. Mas aí, no versículo 8, ele diz sobre a missão do rei. Ele fala, esse rei vem, diferente de mim, eu estou batizando vocês com água. Isso aqui não representa nada, é só um sinal do arrependimento interno de vocês. Mas ele vem para batizar vocês com o Espírito Santo. Ou no Espírito Santo, essa palavra pode significar isso também. A ideia é ele vai imergir vocês no Espírito Santo. Ele vai lavar vocês de seus pecados. Ele vai inaugurar de vez a nova aliança. Lembra que no Antigo Testamento os profetas disseram, quando eu derramar sobre vocês o meu sopro, o meu Espírito sobre toda a carne, eis que começa a nova aliança. E João Batista está dizendo, ele está chegando. A nova aliança está para ser iniciada. E tudo começa aqui, no Jordão. João Batista confirma que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Em Jesus não precisamos mais de sacerdotes humanos. Em Jesus não precisamos mais de templos. Em Jesus não precisamos mais de sacrifícios. Jesus é aquele que nos concede a plena remissão de nossos pecados, perdão, paz com Deus. Mas em Jesus também recebemos o Espírito Santo, o selo da nova aliança. Queridos, essa deve ser a nossa crença. Essa deve ser a nossa pregação. É o que nós mais precisamos ouvir. Não apenas os nossos ouvintes, mas nós precisamos ser lembrados constantemente de que o perdão de pecados não é por meio de novas ideias que as pessoas colocam, não é de motivações que a gente precisa, não é de inovações humanas, de ideias seculares. Nós precisamos lembrar do Evangelho. É Jesus quem perdoa os nossos pecados. Ele inaugurou a nova aliança. Não estamos mais debaixo de condenação e de ira. Nós precisamos lembrar disso todos os dias. E nós não devemos tentar ocupar esse lugar. O lugar daquele que inaugura a nova aliança. Só Ele opera essas coisas. Não somos nós. Não somos nós que perdoamos pessoas. Não somos nós que derramamos o Espírito sobre pessoas. Não somos nós que transformamos pessoas. A única coisa que nós fazemos é apontar para aquele que faz essas coisas. E apontamos como? Quando? Quando abrimos esse Evangelho e pregamos esse Evangelho para as pessoas. É desse Evangelho que elas precisam. Não é do novo curso de psicologia. Não é do novo best-seller. Elas precisam do Evangelho. E a nós cabe anunciar esse Evangelho. Terceira confirmação. Se a primeira foram os profetas, a segunda foi João Batista, a terceira, o próprio Deus Pai confirma que Jesus Cristo é o seu Filho. E Ele faz isso junto com o Espírito Santo. Deus Pai e o Espírito Santo confirmam isso. Olha os versículos 9 até 11. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: você é o meu Filho amado, em você me agrado. Marcos nos diz que então Jesus veio. Esse Jesus que ele apresentou logo no versículo 1. Jesus veio. O rei veio. E o rei veio de onde? De Nazaré da Galileia. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Galileia, o lugar mais desprezado da época. Predominantemente gentio. Habitada por um povo misto. Judeus e gentios viviam ali. Não se esperava que alguma coisa boa pudesse vir daquela região. Bom, logo de cara Marcos nos diz que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Deus em pessoa, é um rei improvável.
que vem de um lugar improvável e que salva pecadores improváveis. É isso que ele veio fazer. Nós veremos um pouco mais daqui a pouco sobre esses pecadores improváveis. Ele vem, é batizado por João. Obviamente, não é por arrependimento, porque é ele quem perdoa pecados. Mas de alguma forma ele está se identificando com aquele profeta. Ele está dizendo, eu sou aquele para qual o profeta está anunciando, apontando. Então ele participa daquele batismo. Só que quando o batismo de Jesus acontece, algo completamente diferente de tudo que eles viram até agora acontece. O texto em Marcos nos diz que Jesus tem essa cena. Os outros evangelhos dizem que João viu essa cena, as pessoas viram, mas Marcos quer enfatizar a relação de Jesus com o Pai. O versículo 10 nos diz que os céus se abrem diante de Jesus e ele vê o Espírito Santo descendo como forma de pomba sobre ele. É uma clara alusão a dois textos de Isaías. Isaías capítulo 11 e Isaías capítulo 42. Dois capítulos em que Deus fala a respeito do seu servo, o servo do Senhor, que seria ungido pelo Espírito para exercer justiça e salvação, especialmente aos gentios, através de Israel. Dois capítulos muito importantes para serem lidos, para entender Marcos. Marcos está olhando para Isaías o tempo todo. Isaías 11 e Isaías 42 está no coração da identidade de Jesus. A descida do Espírito é uma clara comprovação de que Deus está ungindo Jesus para cumprir a missão de Salvador e de Senhor. E aí no versículo 11, como se não bastasse, Jesus ouve uma voz dos céus, o Pai afirmando duas coisas. Primeiro, você é o meu filho amado. E a segunda declaração que é importante, as duas são importantíssimas ao longo de toda a narrativa, principalmente no final do livro. Logo de cara Deus disse, você é o meu filho amado. Segunda declaração, em você me agrado, em você me comprazo, em você me alegro, porque haverá um momento em que as pessoas dirão, ele foi abandonado por Deus. Deus não está com ele, porque senão ele não estava passando por isso. Se és o filho de Deus, desça daí. Logo de cara Marcos diz, Deus já falou quem Jesus é para ele. O que vai acontecer com ele não significa nada em termos do que eles estão pensando. Eles que não entenderam o que Jesus veio fazer. Temos o testemunho de Deus. O Antigo Testamento nos diz que essa linguagem era usada para se referir a Israel. Deus chamava Israel de seu filho. Deus chamou Israel para ser o seu representante, para ser o povo do seu agrado, propriedade exclusiva dele. Mas agora Marcos está nos introduzindo um novo princípio, uma nova história, o recomeço de todas as coisas. E agora não é mais Israel essa figura, agora é o seu rei. O seu rei Messias é o seu filho amado. Nele o Pai se agrada. Lembra do Salmo 2? Quando Deus estabelece o seu rei em Sião, e todos os povos que estão marchando contra ele são chamados a se arrependerem, a se prostrarem diante do seu escolhido. Lembre-se do Salmo de Isaías 42, que fala também sobre o rei de Deus. Deus está afirmando, este é o meu rei. Jesus é o ungido de Deus. E o Espírito confirma isso. Então, submeter-se a Jesus significa participar do reino de Deus. Mas rejeitar a Jesus implica em condenação. Não há outro caminho. Só tem um meio para participar do reino. É se submetendo ao rei ungido do Senhor. Rejeitá-lo significará condenação. Marcos vai mostrar isso muito claramente para nós. Jesus é o rei improvável, que vem de um lugar improvável e que salva e chama pecadores improváveis. Marcos quer que nós nos lembremos de nossas origens. Você lembra quem Marcos era? Marcos era alguém impulsivo, alguém difícil, alguém que abandonou o apóstolo Paulo, bem provavelmente se foi o primo de Barnabé, o autor desse evangelho. Alguém que ao olhar para a missão falou, eu não quero esse negócio. Alguém que foi rejeitado pelo apóstolo Paulo em um dado momento do seu ministério.
mas abraçado por seu primo Barnabé. A tradição diz que ele acompanhou de perto o apóstolo Pedro e depois foi muito útil para Paulo no final do seu ministério. Marcos sabe muito bem o que é ser alguém improvável, o que é ser alguém inconstante. Talvez ele até seja aquele jovem que saiu nu correndo quando Jesus foi preso, talvez. Marcos sabe o que é ser improvável, mas sabe o que Jesus pode fazer na vida de pessoas improváveis. Quem diria que Marcos estaria escrevendo o primeiro evangelho a respeito do rei? Ele é um rei improvável que salva e chama pessoas improváveis para fazer coisas extraordinárias. Os leitores da época, e eu e você, meu querido, nós somos esses improváveis, que não temos poder em nós. O poder está no evangelho que nós proclamamos, e Marcos quer nos lembrar disso. Bom, tem uma quarta confirmação, e a quarta confirmação sai da escala divina, e agora passa para os poderes deste mundo. Os poderes deste mundo confirmam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olhem os versículos 12 e 13. E logo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, e os anjos o serviam. O versículo 13 nos diz que o Espírito que agora está sobre o Messias de Deus o conduz, e a palavra aqui é muito forte, o impele, o empurra. E aí nós perguntamos, empurra para onde? Empurra para a primeira grande missão do Messias, a grande missão do Rei de Deus. Qual que é? Descer e marchar para Jerusalém, subir no trono de Israel, derrotar os reinos de Roma. É isso que ele faz? Não. Conduz ele para o deserto. Mas o que tem no deserto? Bom, tinha uma voz que clamava, que apresentava o caminho de Deus. E agora o caminho de Deus segue por esse caminho e vai para um lugar onde não há ninguém. A primeira missão do ungido é uma missão secreta. No deserto. Uma missão solitária. Deserto. Número 40. Tentação. Isso te traz alguma história à mente? Você conhece um pouco do Antigo Testamento para saber que sim, Marcos está fazendo alusão ao Antigo Testamento o tempo todo. Quem foi o povo que marchou no deserto? Quem foi o povo que foi tentado no deserto? Quem foi o povo que por 40 anos peregrinou no deserto até morrer porque caiu na tentação? O próprio povo de Israel. E Marcos está nos fazendo um paralelo e ao mesmo tempo um contraste enorme. O povo que foi chamado para ser filho de Deus, em quem ele se agrada, falhou. Deixa eu apresentar o reinício das coisas. Deixa eu apresentar para vocês o novo filho de Deus. Aquele que vem dessa linhagem. Eu não rejeitei essa linhagem. Ele é filho de Davi. Ele vem das tribos de Israel. Mas ele é diferente deles. Ele é o meu filho amado em quem eu tenho grande alegria. Então Jesus vai para o deserto. Sozinho. Sozinho. Ele não nos coloca no deserto para tentação. Porque nós cairíamos, certamente. Como caíram Israel? Ele vai sozinho representando o seu povo. Enfrentar o inimigo face a face. E ali ele passa 40 dias. E ele vence as tentações de Satanás. Ele não cai. Nós sabemos da tentação dos outros evangelhos, principalmente Mateus e Lucas. Marcos, ele não revela como ele venceu as tentações. Nós sabemos que foi por meio da palavra. Diferente de Israel, Jesus foi tentado, mas não pecou. Israel tinha recebido a lei. E imediatamente depois, cai com o bezerro de ouro. Depois provoca a Deus e então sofre a disciplina. Jesus recebeu a unção do Espírito e ele mesmo utiliza a palavra para vencer a tentação. Ele é o representante perfeito. Ele é o Israel que Israel nunca conseguiu ser. Ele é o ser humano que Adão nunca conseguiu ser. Ele é o novo homem. É a nova humanidade. É o novo povo de Deus. Mas composto apenas de uma pessoa. E ele vence a tentação no deserto. 40 dias. Uma óbvia associação com 40 anos. Israel falhou, mas o seu representante não. O seu rei acertou em tudo.
O povo falha. Davi falhou. Salomão falhou. Todos os outros reis falharam. Se o rei falha, todo o povo sofre. Lembre-se dos profetas que diziam: os seus pecados, ó rei, os seus pecados, sacerdotes, afetam o povo, meu povo morre por falta de conhecimento. O rei era representante do povo. Existe um rei que representa seu povo perfeitamente. Um rei que não falhou, um rei que não caiu, um rei que foi impecável. E Marcos está dizendo: esse rei é Jesus. Bom, o versículo 14 é curioso, porque ele diz que, diferente de Israel, Jesus foi tentado, mas não pecou, como um mediador perfeito. E aí ele diz a informação de que Jesus estava com as feras. Essa frase não te parece esquisita? Que necessidade tem de colocar uma informação como essa? Bom, como as roupas e a comida de João Batista, é importante para Marcos. Ele não ia gastar pena e papel à toa. Por que Marcos está dizendo isso? Jesus é o rei que até mesmo diante dos animais, das feras selvagens, reina soberanamente. As feras do deserto não são capazes de devorá-lo. Isso aqui não seria muito encorajador se você estivesse vendo a sua família sendo colocada numa arena, prestes a ser devorada por uma fera? E você lembrava das palavras de Marcos que diz: ele estava com as feras, mas as feras não o devoraram. As feras não o venceram. O meu rei é maior do que essas feras. O meu rei é capaz de vencer essas feras. E por mais que elas me dilacerem, um dia estarei com o meu rei. Isso não te encorajaria a enfrentar as feras, porque o seu rei é maior do que as feras? É bem provável que Marcos tenha colocado isso aqui para encorajar o seu povo. Suportem a perseguição. Aguentem, porque o seu rei é maior do que as feras. E ele termina dizendo que estava entre os anjos e os anjos o serviam. Não só as feras, mas os anjos. E a expressão de que os anjos o serviam é muito forte, porque a palavra traz a ideia de assistir ou prestar uma ajuda, mas também é usada no Novo Testamento para o sentido de adoração a um ser divino. Em Apocalipse, o próprio anjo diz para João: não me adore, não me sirva, mas aquele que é o princípio e o fim, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, é a esse que você deve adorar. E Marcos está dizendo: Jesus é esse que os anjos adoram. Jesus é esse que é assistido pelos anjos. Bom, Jesus é o rei que representa os seus súditos perfeitamente. Nós não somos capazes de vencer a tentação ao pecado, queridos. Nas nossas próprias forças, de modo nenhum. Não somos capazes de vencer Satanás. Não somos capazes de vencer as feras. Não somos capazes de vencer a morte. Mas Jesus fez isso em nosso lugar. Jesus enfrentou todos os nossos inimigos e venceu cada um deles. E ao crer em Jesus, nós desfrutamos da vitória de outro. Ele é o representante perfeito. Ele é quem cumpriu todas essas coisas. Então creia em Jesus. É isso que Marcos está dizendo. Creia em Jesus para participar da vitória do Messias. Mas para nós, que somos arautos desse Messias, somos chamados a nos lembrar dessa boa notícia todos os dias. Como é bom lembrar do Evangelho, principalmente em dias de trevas. Dias de pecado, dias de ataques de Satanás, de acusações, de opressão demoníaca, dias de temores, dias de doença, dias de morte. Como é bom lembrar de que o nosso representante venceu todas essas coisas, inaugurou o reino de Deus, e nós já participamos desse reino. E por mais que essas coisas nos assaltem nessa vida, temos uma certeza, uma garantia de que estaremos com Ele após tudo isso. Precisamos lembrar do Evangelho todos os dias. E se Jesus é servido por anjos, seres celestiais, aterrorizantes, isso é importante. Leia o Antigo Testamento com atenção e você vai perceber que todas as vezes que anjos aparecem na narrativa bíblica, eles estão em traje ou em posição de combate. As pessoas se assustam com eles, as pessoas se prostram diante deles. Esquece o anjinho da Turma da Mônica, com cabelo encaracolado, loirinho, de olhos claros, bochechinha rosada, com uma asinha voando, e dizendo: oi, tudo bem? Os anjos não são isso, os anjos são
generais de guerra, os anjos são o exército de Deus, e todas as vezes que eles aparecem, as pessoas tremem de medo, caem como mortas. E Marcos está nos dizendo que esses seres celestiais aterrorizantes, guardiões dos céus, adoram Jesus. Eles se prostram a Jesus. A pergunta é: quem seria louco de não fazer o mesmo? Se os anjos fazem isso, por que nós, seres humanos, não faríamos? Marcos está dizendo de cara: renda-se aos pés do Messias. Não brinque com isso. Não brinque com quem Ele é. Se nem os anjos brincam, que dirá nós? Sirva o Rei. Adore-o como divino, com todo o seu ser, com todo o seu temor, com toda a sua reverência. Ele é o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos celestiais. Prostre-se diante do Rei de Deus. E faça isso sem temor dos poderes deste mundo. Satanás pode nos atacar, feras podem nos ameaçar, mas nenhum deles é páreo para o nosso Rei. A nossa vida está segura em suas mãos, mesmo que o mal nos acometa, mesmo que o mal nos atinja, não significa que o Rei perdeu o controle. Ele é Rei sobre todas essas coisas. Tem uma quinta e última confirmação, e só podia ser a do próprio Jesus Cristo. E então, enfim, Marcos nos introduz Jesus Cristo. Os versículos 14 e 15 nos dizem o seguinte: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Depois de João ter sido preso, começa assim o versículo 14. Sobre essa prisão, Marcos nos falará mais no capítulo 6. E por que ele quer citar aqui, justo aqui, se ele vai falar no capítulo 6 sobre a prisão de João Batista? Bom, logo de cara, Marcos quer nos mostrar um sinal de como Israel tratou o mensageiro de Deus. Ele foi preso. Logo de cara, Marcos também está nos dizendo o que vai acontecer com o próprio Senhor. Se eles trataram assim o seu mensageiro, Marcos já dá pistas de como será tratado o rei. Mas por enquanto ele não desenvolve isso. João Batista é preso. Jesus vai para Jerusalém? Agora ele vai. É para lá que ele vai? Para Roma? Tirar César do trono? Não! Ele vai para Galileia, de onde ele veio. A Galileia. A Galileia. A Galileia dos gentios, como dizia o profeta Isaías. Um lugar desprezado. Um lugar cheio de mestiços, judeus e gentios. É lá que ele começa o seu ministério. É lá que ele vai passar a maior parte do seu ministério com gente comum. E Marcos nos diz que ele começa pregando. Perceba que Marcos já falou sobre anúncio, sobre pregação. Qual era a pregação de Jesus? No versículo 14 ele diz: Jesus foi para Galileia pregando o Evangelho de Deus. De acordo com Marcos, o primeiro e principal ato de Jesus como Messias, depois de enfrentar as feras no anonimato, enfrentar Satanás lá no deserto, ninguém estava vendo, a gente só sabe porque Marcos está contando, publicamente, quando ele está diante de todos, o primeiro e principal ato do Messias, ouça muito bem isso, em todo o Evangelho, o primeiro e principal ato do Messias é a pregação, é o ensino. Era isso que ele considerava o mais importante para o seu povo. Não as curas, não os milagres. Marcos vai registrar vários deles. Mas todos os momentos Jesus está ensinando. E o mais curioso é que poucas vezes Marcos nos apresenta o conteúdo desse ensino. É uma vez ou outra que ele diz o que Jesus ensinava. Mas ele quer ressaltar que Jesus ensinava. Então, quando você vê uma referência do que Jesus está falando, dê atenção. Porque para Marcos isso é muito importante. Bom, Jesus está ensinando. E o versículo 14 diz que ele ensinava, ele pregava o Evangelho de Deus. Como começou esse capítulo? Lá no versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo.
São as boas notícias de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Rei de Israel. Mas agora, o próprio Jesus diz, o meu evangelho, as minhas boas notícias não são só minhas, são de Deus. Nós estamos juntos nisso. O evangelho é o evangelho de Jesus, mas é o evangelho de Deus. É uma só mensagem, dada por Jesus, chancelada por Deus. Não há contradição entre o Deus do Antigo Testamento e a revelação do seu reino no Novo Testamento. Apesar dos mistérios, e há muitos deles, não há contradição. Não é um Deus do Antigo Testamento, não é o Deus do Novo Testamento diferente daquele. É o mesmo Deus se manifestando na pessoa do seu Filho. E eles estão juntos nessa missão. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho de Deus. Era isso que Jesus pregava. E nós vemos o discurso de Jesus, porque até agora Marcos só disse sobre o que ele pregava. Mas não ouvimos palavras da boca de Jesus. No versículo 15 nós ouvimos as palavras da boca dele. E no versículo 15... Marcos nos introduz ao discurso do rei, que é dividido em duas partes. Primeira, são informações. O rei diz para as pessoas duas coisas. Primeira, informação. O tempo está cumprido. Chegou a hora. Parece trailer de filmes, né? Chegou a hora, é agora que começa. Segunda informação, o reino de Deus está próximo. Aquele reino prometido no Antigo Testamento está próximo. E é muito curiosa a palavra próximo, porque ela pode ter dois significados. E os comentaristas divergem aqui, e é bem possível que Marcos estivesse querendo que a gente olhasse para as duas possibilidades. Primeiro, pode significar num aspecto temporal. O reino de Deus está próximo de chegar. O reino de Deus está próximo de ser inaugurado. Mas a palavra próximo também traz a ideia de proximidade, de aqui ao lado. É como se Jesus estivesse dizendo, o reino de Deus está aqui, porque aqui está o Rei de Deus. Ele não foi inaugurado plenamente, mas o Rei já está diante de vocês. O reino de Deus está aqui. Chegou. Essas são as informações da pregação de Jesus. Mas aí, no seu discurso, tem as aplicações. Uma vez que o tempo chegou e o reino de Deus está próximo, duas coisas se exigem dos que ouvem essa mensagem. Primeira, arrependam-se. Sejam vocês judeus, sejam vocês gentios. O caminho para chegar até Deus é o mesmo. Esqueçam os sacrifícios no templo. Esqueçam as cerimônias de purificação. Tudo isso ficou para trás e vai ser representado com a figueira que vai ser amaldiçoada lá na frente. Israel falhou na sua missão. É tudo agora por meio do representante perfeito de Israel, o Messias de Deus. Arrependam-se. Judeus e gentios, arrependam-se. Mudem a sua mentalidade a respeito de tudo. Mudem a sua prática a respeito de tudo. Olhem para o Messias e aprendam com ele o que é ser o povo de Deus. Mas aí vem a segunda aplicação. Creiam. Creiam. Ouçam o Evangelho. Confiem no Evangelho, abracem o Evangelho, tudo que já foi falado até aqui e que será dito ao longo desse livro, abracem isso como verdade e não soltem mais. Não se afastem do Evangelho. Bom, queridos, o reino de Deus realmente é para os desprezados e improváveis. É para os galileus, é para os gentios. E Marcos já está dizendo que não vai ser aceito pela maioria. João Batista já mostrou o caminho. Então não se surpreenda com a rejeição. Marcos está preparando o caminho para nós. Porque ele vai se mostrar o rei. A cada narrativa. Os discípulos vão ainda confusos, mas reconhecer que ele é o Messias. Mas e quando ele chegar em Jerusalém? Ele não vai subir no trono. Ele vai ser pendurado em uma cruz. E você talvez se questione, por que isso aconteceu? Desde o começo Marcos está dizendo, vai ser assim. Por mais maluco que seja, era o plano de Deus. Não se surpreenda. E não se surpreenda quando as pessoas rejeitarem o Messias hoje. E quando elas tratarem assim os seus seguidores e os seus mensageiros. Mas se lembre de que há esperança para qualquer um. Se houve esperança para Marcos, se houve esperança para aquele povo da Galileia que vivia em trevas, há esperança para nós, queridos. E há esperança para os nossos ouvintes. Porque existe um rei que veio salvá-los. Não fosse a aparição do Messias, esse mundo continuaria em trevas, mas ele veio. E nós temos essa mensagem de esperança. Essa mensagem está no Evangelho de Jesus Cristo, que é o Evangelho de Deus. E se Jesus prega o Evangelho de Deus, nós devemos ouvi-lo.
Não há outra forma de se achegar a Deus. E nós precisamos lembrar disso. Às vezes parece que tem que estar na igreja, tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que ser batizado. Tudo isso é importante e deve acontecer. Mas se a pessoa não se arrepender e não crer no Evangelho, não tem outro caminho. É disso que ela precisa. É essa mensagem que vai salvá-la. Então, antes de falar ou pregar o Evangelho, cale-se e ouça. Não ouça isso, ouça o Evangelho. E é por isso que Marcos está escrevendo o seu Evangelho. Para dizer para nós, vocês acham que conhecem o Rei. Deixa eu dizer para vocês quem é o Rei. Esse é o meu Filho amado. Nele eu tenho grande alegria. E mais para frente Deus dirá, ouçam-no. Ouçam-no. Deixem as suas visões do Messias de lado. Deixem o que vocês pensam que ele é de lado. Deixem o que as pessoas estão dizendo sobre o Messias de lado. E ouçam o que Deus está falando sobre o seu Rei. É isso que Marcos quer que a gente faça. E uma vez que Deus inaugurou o reino de Deus e nos oferece a entrada nesse reino por meio do Evangelho, que chama a todos, sejam judeus e gentios, sejam religiosos, desprezados, sejam pessoas boas ou más, e as chama ao arrependimento e à fé, então nós sejamos os primeiros, queridos. Os primeiros em que há marcas de verdadeiro arrependimento. Os primeiros em que há marcas de genuína confiança nesse Evangelho. As nossas pregações refletem a confiança no Evangelho? Os nossos aconselhamentos refletem a confiança no Evangelho? Eu confio de que esse Evangelho pode transformar qualquer pecador, porque me transformou. O povo de Deus precisa ver isso em nós. Pessoas arrependidas e que realmente confiam no Evangelho. Não pessoas arrogantes, soberbas, que se utilizam de todos os métodos humanos para tentar convencer e transformar pessoas. De modo nenhum. Nós não podemos parar de pregar o Evangelho. Por mais repetitivo que isso seja. Poxa, pastor, mas de novo falar do Evangelho? Mas de novo falar de Jesus Cristo? Eu quero coisa mais profunda. Eu quero subir aos céus, ao terceiro céu, como Paulo. Quero ouvir coisas inefáveis. Eu quero mais coisas. Tudo bem, mas tudo começa com o Evangelho. É do Evangelho que você precisa. É do Evangelho, do princípio ao fim, que você é salvo. O Evangelho não é só a porta de entrada para a sua vida cristã. É o que te sustenta na vida cristã. Você precisa do Evangelho. E os arautos de Deus precisam anunciá-lo. Bom, quem é Jesus? Você realmente conhece Jesus? O que Jesus veio fazer? Quais as consequências? Quais os resultados disso? Como isso nos afeta? Qual a relação de Jesus com a igreja? Esse é o princípio. É o início da resposta de Marcos. Jesus Cristo é o Filho confirmado de Deus, que nos convida ao seu reino através do arrependimento e fé no Evangelho. Amém? Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela Tua Palavra, porque por meio dela nós pudemos conhecer essa boa notícia, a maior de todas. O Senhor se fez homem e visitou os homens para reiniciar a história, para cumprir o que nós nunca conseguimos cumprir, para vencer todos os nossos inimigos, para nos dar a vitória contra a serpente, para nos dar a vitória contra o pecado e contra a morte, para afugentar todo o medo e nos dar a vida eterna, nos convidar ao seu reino de amor, de paz e de justiça. E o Senhor fez isso na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Obrigado porque temos o Evangelho de Marcos registrado para nos lembrar dessas verdades. Ajuda-nos, Senhor, a não nos afastarmos delas. A sermos pessoas, servos do Senhor, arrependidos, marcados pelo arrependimento e marcados pela confiança nesse Evangelho. E que esse Evangelho esteja em nossas bocas todas as vezes em que abrimos elas para falarmos do Senhor às pessoas. Senhor, não permita que em nossas pregações, discipulados e aconselhamentos digamos outra coisa senão o Evangelho. Porque é do Evangelho que nós precisamos, é do Evangelho que as pessoas precisam, porque ele é o poder de Deus que salva pecadores, sejam judeus, sejam gentios. Senhor, reacende o ânimo em nossos corações pelo Evangelho.
reacenda a chama pelo Evangelho, pelo ministério do Evangelho, e que tenhamos a plena confiança de anunciá-lo, na certeza de que ele é a tua palavra revelada aos homens. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.